Estamos de volta para mais um ano de leituras incisivas sobre a atualidade, feita de incertezas e crescimentos, e este primeiro debate do ano tem para análise o espetáculo pirotécnico que acolheu 2025, a mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa, presidente que, por sinal, receberá os partidos e destacados dirigentes regionais a 7 de janeiro. Renovo os votos de bom ano aos senadores. Nós que ontem fomos brindados com um repasto de qualidade no À Vista, a convite do António Trindade, o que agradecemos. O António, junta-se Miguel de Sousa via Zoom, agora com um novo estatuto profissional, já que fechou o ciclo na ESM e reforma-se após 32 anos como CEO da Cervejeira Madeirense e ainda Ricardo Vieira no ativo, mas que também terá novidades para anunciar neste Bom, vamos lá programa. ver. Começamos, como é hábito, com algo que vos tenha ficado no ouvido, uma notícia, uma frase, uma curiosidade que mereça o vosso sublinhado. Comece por si, António Trindade. Bem, em primeiro lugar, bom ano, Ricardo, bom ano aos meus colegas de painel, aos nossos ouvintes, mas não posso deixar de referir hoje, como notícia de primeira página do DN, o fecho de ciclo do Miguel de Sousa na empresa Cerveja. Não só prestar a minha homenagem e um abraço muito solidário ao colega de painel, mas também é uma coisa, reconhecer o mérito das empresas madeirenses. Este reconhecimento de mérito de empresa, não só de uma empresa que é referência à ESM, mas também das marcas que soube criar. Não há dúvida nenhuma que uma marca Coral, uma marca Brisa Maracujá, ultrapassaram em muito o território regional. E este ganho é particularmente importante e a Madeira, que precisa, dada a sua pequena dimensão, necessita tremendamente que as empresas aqui criadas, as instituições aqui criadas tenham marcas fortes e, sobretudo, uma mais-valia muito importante para o exterior. Por isso, um grande abraço ao nosso colega de painel Miguel de Sousa e os parabéns pelo trabalho que fez e parabéns à empresa que representa e às marcas que efetivamente soube instituir. Ricardo Vieira, também uma frase ou algo que lhe tenha ficado no ouvido destes dias de barulho. Bom, um bom dia, um bom ano a todos. Primeiro, também fazer minhas as palavras do António sobre o Dr. Miguel Sousa e realçar um aspecto que também me parece ser importante. É que apesar da reforma, continua a ser um great opinion maker na região, com sempre ideias desafiantes e às vezes polémicas, mas necessariamente apostadas no bem da Madeira, que é uma coisa que eu acho que nos une a todos. Queria saudar o Miguel agora neste novo estatuto, que não é propriamente um estatuto de descanso, mas é um estatuto de disponibilidade para outras coisas que eu espero ver em breve. Segunda questão, a frase desta semana. Eu escolhi uma frase do Dr. Aguiar Branco num artigo que publicou recentemente. E o artigo é quase que desejos para o ano 2025. E o desejo é o triunfo do bom senso. E numa semana que na região se registra ou se torna pública a carência de medicamentos nos hospitais e uma subida bastante acentuada dos preços do arrendamento de casas para habitação, 11,1% num ano, o triunfo do bom senso é algo muito necessário. Os Bom, políticos têm que olhar para o bom senso. bom senso em larga escala é o que se pede para 2025, por sinal, também referido na mensagem de Ano Novo de Marcelo, que já lá iremos antes. Miguel de Sousa também a minha saudação por esse brilhante trabalho na empresa de cervejas da Madeira. Nossa parceira em muitas aventuras e muitas iniciativas que espero continuar, apesar do seu merecido descanso, mas quem faz escola deixou sempre bons princípios nas empresas por onde passa. Também a sua frase ou a curiosidade desta semana. Miguel?
É verdade, é que eu estou a ter cortes, não sei se me estão ouvindo, mas Estamos. eu estou a ter cortes na audição de vocês. De qualquer forma, acho que eu vi tudo e o essencial. Queria agradecer as palavras do António, as do Ricardo, as do outro Ricardo também, não sei qual é o primeiro. De qualquer forma, portanto, também agradecer o que o Ricardo Oliveira hoje fez no Diário de Notícias e talvez eu tenha ficado em casa para fazer este programa para não cairmos aí num pranto de lágrimas, portanto, todos juntos e assim, pronto, com esta distância é capaz de estar mais reservado essas emoções. Mas não, para mim é mais um dia, é mais um ciclo. Eu fiz muita coisa diferente, tive que deixar de fazer muita coisa ao longo do tempo e nunca tive dificuldades de olhar para trás, de ficar satisfeito com o que fiz e ir para diante e também ficar a ver um bocadinho o que os outros fazem. Isto não é só, portanto, o que nós fazemos, é também o que os outros fazem. Portanto, agradeço a vossa amizade. Ontem o almoço foi de veras muito bom no sentido do nosso relacionamento e hoje estamos já aqui a começar um ano diferente, pelo menos para mim, mas é um ano diferente para todo mundo, porque isto, como dizia agora o Ricardo, era bom haver o triunfo do bom senso que a todos ajudaria, ainda que não esteja bem previsto. É só, portanto, um mero desejo académico, porque com o Trump de um lado, os israelitas do outro, a meio, os chineses do outro, mais o Putin e outros que tais, eu acho muito dificilmente vamos ter Um ano bom. Miguel de Souza, triunfo de bom senso, vai ser tudo muito tenso e nós, por isso, vamos dar bastante trabalho nos nossos comentários, porque isso vai proporcionar naturalmente também opiniões diferentes. o que já não é mau haver muita matéria para conversarmos. Começava exatamente pela matéria que muita gente falou, logo nas primeiras horas de 2025. O que é que achou do espetáculo de fim de ano? Causou-lhe boa impressão, Miguel? Muito bom, muito bom. Eu fiquei bastante satisfeito. Eu penso que começou como nos outros anos, mas acho que acabou muito melhor ou de uma forma espetacular. É sempre emotivo. Eu já fui ao Rio de Janeiro naquela tentação de tentar ver melhor do que nós temos, mas não é verdade. O melhor fim do ano do mundo é na Madeira e é um registro que parece que é aceite por muita gente. É óbvio, ontem estive a ver até um programa sobre comparação de fogos de artifício nos diversos lugares onde isso acontece com especial investimento para essas cidades, Dubai, Xangai e outros. Imagino, não tenho dúvidas que até pela circunstância do território que nós acabamos por usufruir dos espetáculo maravilhoso. Gostei muito, é sempre bom, é sempre um momento muito bom e nós devemos estar orgulhosos disso. António Trindade, um investimento superior a 1.300.000 euros, bem emprego. Eu considero destes investimentos em área de marketing do melhor que possa ser feito. Mas vale a pena também fazer aqui alguma consideração, não só do que eu vi e que gostei muito, como também a opinião de quem nos visitou. Exatamente. E ontem tentei ter o maior número de respostas e não obtive rigorosamente nenhuma que não fosse francamente abonatória da qualidade do fogo, da qualidade do espetáculo. E aqui não nos podemos esquecer uma coisa: nós entramos em concorrência
os fogos de fim do ano com destinos que nos estão efetivamente são muito longínquos. Estamos a falar de Dubai, estamos a falar de Sydney, estamos a falar do Rio de Janeiro. O que acontece é que não só entramos em concorrência com estes destinos à escala mundial, como somos de longe o destino europeu com melhor espetáculo. E para isso é não só a qualidade do espetáculo em si, mas também a orografia do Funchal. A cidade do Funchal é efetivamente um palco para este tipo de manifestações e por isso julgo que este investimento é alto, é elevado, mas se juntarmos, no fundo, as cerca de 60 mil camas ocupadas, aos cerca, eu julgo, que devem ter ultrapassado em muitas 20 mil pessoas que cá estiveram para 27 assistir, mil. com uma particularidade muito interessante. É que pela primeira vez que eu me lembro que os barcos ficaram durante o dia de 1 de janeiro. Isto quer dizer, em termos de consumo, foi não só aquilo que os cruzeiristas gastaram no dia 31, mas tiveram um dia adicional para consumir e para gastar. E é esse contributo em termos de consumo que justifica, inclusivamente, este investimento do marketing muito valioso e que mantenhamos esta qualidade para podermos manter sempre este grau de diferenciação do destino. Ricardo Vera, um espetáculo que, segundo, e estou a citar a Presidente da Câmara do Funchal, que na operação à limpeza de Ano Novo disse que, embora não tenha dados oficiais, a impressão com que fica é que nunca houve tanta gente no Funchal como nesta passagem de ano. Eu acho que é um espetáculo que a todos nos traz deleite e orgulho. De facto, o Funchal fica lindíssimo, não só com o fogo, mas também com as iluminações, com toda esta condição orográfica que Deus nos deu, que é muito, evidentemente tem grandes desafios também, em matéria de habitação, em matéria de acessibilidades, mas é sem dúvida um espetáculo memorável para qualquer pessoa que nos visite e para qualquer comparação que possa haver. Duas coisas que eu acho que, não só o lado positivo, mas também duas questões que eu acho que no futuro se vão colocar com alguma premência. Uma primeira, vejo que não é assim tão premente, mas que já se começa a ouvir, que é acabar com o fogo ruidoso e reduzir o fogo à parte luminosa. É uma reivindicação crescente e que, se calhar, mais dia menos dia, estará na ordem do dia. Uma segunda questão, que é uma questão mais complexa, que é o problema da segurança. Cada vez mais o fogo de artifício é um bem proibitivo. Nós hoje, quando vamos a uma loja de fogo comprar, já verificamos que muitas coisas que antigamente comprávamos já não se conseguem Já não comprar. há bombas daquelas. E as limitações ao nível da comercialização e da venda de produtos a esse nível é bastante grande e julgo que poderão ter algumas implicações no nosso espetáculo pirotécnico. O que é que isto, que recado é que disto que traz? É que, felizmente, e nós temos sentido isso, apesar disto ser um espetáculo repetitivo, há uma tentativa louvável de introduzir novas técnicas, novos meios, novas soluções que continuam a ser desafiantes para o nosso futuro. Aliás, já Sem se pôr em notou este causa, ano menos exatamente, fumo. menos fumo, uma certa harmonia até mais bem conseguida, o fogo um pouco mais alto do que antigamente, portanto mais para as zonas serranas. Eu acho que isso tudo são dados importantes na evolução que estas coisas vão tendo e que nós temos que, obviamente, acompanhar. Fogo que merece então boa nota dos três senadores, por sinal coincidente que com a opinião de muitos madeirenses, sobretudo aqueles que votaram no nosso inquérito de atualidade e que maioritariamente consideraram o espetáculo espetacular, passa a redundância. Menos espetacular, Ricardo, já agora, se eu puder complementar, ontem na CNN, na tal apresentação comparativa, o fogo mais caro da história foi na abertura dos Jogos Olímpicos da China, de Pequim, custou 30 milhões de euros. Mas o segundo fogo mais caro foi no Dubai este ano, com 6 milhões. Mas daí para baixo, os mais caros
são todos 4 milhões, que são 3. Ora, isto estávamos a falar dos 5 maiores. Ora, portanto, quer dizer que o nosso já anda próximo dos 10 primeiros fogos de artifício mundiais. Fica essa nota. Eu estava a dizer, se calhar menos espetacular, Ricardo Vieira, foi a mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa, segundo vários comentadores, pouco crítica em relação ao estado da nação, ao estado, ou à forma como o governo gera alguns assuntos, e demasiado generalista sem as necessárias cautelas e receitas. O que é que lhe pareceu? Eu estou de acordo com essa análise. Acho que, aliás, o professor Marcelo, nesta mensagem, foi pouco ele próprio, não é? As mensagens de ano novo do professor Marcelo eram habitualmente marcantes, traziam temas novos, desafiantes, coisas que durante os dias seguintes eram comentadas. O que se viu é que esta mensagem morreu no dia em que foi preferida, não é? Poucas coisas novas, falou um bocado da Europa, dos desafios da Europa, mas sobre o país pouco e sobre as regiões zero. O que revela também um certo phasing out da presidência da República. Acho que a ideia é um pouco essa. Sim, foi a penúltima mensagem de Ano Quem Novo. está já na porta de saída e que não quer, digamos, criar polémica com as suas intervenções. De qualquer forma, fica aqui uma nota, o Ricardo detectou, não se falou das regiões, curiosamente, numa mensagem com alguns recados para os políticos em novo ano de eleições, sim, há Sim, autárquicas, não houve qualquer referência às mais do que previsíveis e prováveis regionais antecipadas. eu acho que o professor Marcelo nessa matéria está a resguardar-se. Não há sinais, a não ser uma notícia muito esparsa num semanário, não há sinais do que é que ele vai fazer. E aquilo que eu presinto é que o professor Marcelo naturalmente vai ter uma decisão, mas é uma decisão que não o comprometa. Vai ser uma decisão que procure, digamos, empurrar eventuais consequências do que aí vem para o próximo Presidente da República, já não para ele. Miguel de Sousa, não sei se ouvi ou segui com atenção a Yeah. mensagem de Ano Novo de Marcelo Rebelo de Sousa. Alguma coisa Tive que, sorte. alguma coisa que tenha ouvido falar sobre isto? Não, tive sorte. Tive sorte. No primeiro não sabia sequer a que horas é que ele ia falar. E E foi jantar. segundo, não dei com isso, nem fui buscar atrás, porque já percebi que não veio nada de novo naquela namoro presidente, primeiro-ministro também. Não se passou a mais nada que nos possa ajudar. Eu acho que o tema, para mim, do Presidente da República são a questão regional, o impasse que nós temos na Madeira, que é um impasse que tem muito a ver com o sistema eleitoral e menos, se calhar, a ver com a nossa divisão por partidos. O que é facto é que nós temos um espectro parlamentar em que o Partido Socialista é a nossa extrema-esquerda. Portanto, nem podemos dizer que a nossa Assembleia está esfrangalhada em muitos pequenos partidos, chamados partidos de esquerda, e tudo isto não existem. Portanto, logo o mais à esquerda é, portanto, o Partido Socialista e depois, portanto, temos os outros partidos. Portanto, acho que isto aqui há uma certa situação que deve ser avaliada, no sentido de que eu acho que eleições podem trazer algum esclarecimento, podem até trazer novos entendimentos. Há partidos importantes para estes entendimentos que têm novas lideranças e isso pode conduzir a que, de alguma maneira, se possa conseguir um governo de maioria com a liderança do PSD. E eu percebo o que é disto de empurrar para diante, empurrar para o próximo presidente,
mas qualquer coisa que aconteça agora fica logo empurrado para o novo presidente, porque os prazos legais impedem de fazer outras eleições daqui até ao novo presidente. Portanto, eu acho que isto é despachar agora, fazer as eleições. Este impasse não agrada nem ninguém o quer, e o presidente tem de ser também um bocadinho a resposta aos anseios dos partidos, principalmente numa situação em que parece que estão todos de acordo em irmos para eleições. Já vamos falar desse aspecto daqui a pouco, ainda sobre a mensagem de António Trindade. Há um aspecto que o Presidente refere que é a nossa missão, um pouco à imagem de Camões, a missão universal dos portugueses, se calhar aqui a parte mais inclusiva, para que nada se deite fora. Aqui um claro recado àqueles que vão pegando aqui e acolá com as migrações, por exemplo. Deixe-me dizer, eu ainda ontem comentávamos este tema e pareceu-me este discurso, esta mensagem não foi feita por ele, não foi escrita por ele. Foi muito lida, não foi? Porque muito lida e realmente não traz, evidentemente, nada de novo que se peça, que se possa exigir a uma mensagem de ano novo de um Presidente da República. Eu estava a assistir e pareceu-me autenticamente o professor Marcelo e não propriamente o Presidente Marcelo. Era uma mensagem de docência. Há uma aula que é prestada e que fala sobre Portugal, sobre a Europa e sobre o mundo, mas uma tomada de posição de um Presidente, pouco. Inclusivamente o próprio apelo que ele faz, o apelo que ele faz em termos do Primeiro-Ministro, esta duplicação do conceito do bom senso, aliás, reutilizada depois pelo Primeiro-Ministro, julgo que é pouco para esta mensagem. E parece-me que mesmo nestes temas quentes, e este tema que o Ricardo acaba de referir, não foi mais uma área de uma tomada de posição em termos opinativos do que propriamente uma posição de presidência. Eu julgo que esperemos que durante este ano e sobretudo na sua última mensagem seja efetivamente vinculadora de algo mais do que propriamente esta leitura de uma lição de um professor Marcelo. Sim, e em aspectos mais que se exigia mais do presidente, como, por exemplo, renovar a democracia. Há uma insistência nessa tónica. Ficou tudo muito vago, sem precisar como é que ela se renova. Pois, mas esse é o ponto fulcral do status quo político nacional e regional. É que de programas não se falam, de soluções não se falam. Falam-se de arranjos. Dos arranjos para encontrar as maiorias possíveis, as maiorias imputáveis a um ou a outro partido, mas eu julgo que servirá depois do tema, julgo durante este programa, podermos falar até artigos que foram, nomeadamente, publicados hoje no Diário de Notícias. Sem dúvida. Ricardo Vieira, para a semana há excursões ao Palácio de Belém, bem entendido excursões, ou seja, há comitivas com ilustres regionais, penso que é o seu caso, também integrará a comitiva do CDS-PP. O ilustre é que está mais. Ilustre, Regional sou e vou na ilustre, comitiva. ilustre para iluminar o presidente. Bom, eu não tenho O que é que- emissão de anjo nem Belém, nem coisa que se pareça, Mas, portanto, nesta altura ainda foi brilham os pedido raios. a minha companhia, e, portanto, lá irei com muito gosto. E o que é que importa dizer ao presidente? Eu acho, já disse isto aqui e volto a dizer, acho que estamos numa situação de bloqueio complicada, muito complicada. Eu acho que podemos ter uma solução. As eleições vão ocorrer, isso parece-me indiscutível, mas pode resultar das eleições um governo de gestão por mais um ano e meio. Se não se conseguir constituir uma maioria que aprove o programa do governo e que
digamos, viabilize um governo para os próximos tempos, vamos ter um governo de gestão por mais um ano e meio. Porque depois os presidentes da República, o Presidente da República, este e o próximo, estão limitados nos seus poderes de dissolução, e eu acho que isso coloca uma responsabilidade acrescida aos políticos, em especial aos políticos da Madeira. Deixar um bocadinho as suas teimosias de lado, não é? E procurar o tal bom senso de que falávamos no início. Isso é fundamental para... E os seus autismos também. Sim, também um certo autismo que por aí anda. Eu acrescentaria duas coisas que acho que o Presidente Marcelo é capaz de ter na sua reflexão, não é? A certeza de que este bloqueio tem duas causas, não é? Uma é, de facto, o sistema parlamentar que nós temos com o sistema eleitoral. Nós temos, como toda a gente sabe, hoje apenas um círculo. Isso aumenta a possibilidade de haver várias forças políticas no Parlamento e dificulta a obtenção de maiorias absolutas. Mas isso só por si pode não ser um mal. Eu já aqui vim a defender que talvez fosse útil, numa futura revisão do Estatuto, consagrar o princípio de que as moções de censura teriam que ser construtivas. Ou seja, só deveria apresentar moção de censura quem tivesse uma solução alternativa de governo. Esta ideia, a meu ver, dá estabilidade a quem vai governar e, por outro lado, não corta a representação proporcional que se quis assegurar no sistema eleitoral na altura quando se fez essa revisão. Por outro lado, eu acho que este aspecto é um aspecto importante que o professor Marcelo vai naturalmente ter em consideração, esta representação parlamentar que vai resultar das eleições neste quadro, e um outro aspecto que, embora não sendo político, é também importante, que é a questão que está, no fundo, da causa desta questão toda, que são os processos judiciais. Eu julgo que o professor Marcelo, mais do que qualquer um de nós, e tanto quanto os procuradores que estão a investigar os processos, deve ter conhecimento do que está a passar. E isso é um dado que ele não vai revelar, obviamente, mas que deve estar na sua reflexão. E, portanto, qualquer posição que ele vier a tomar sobre esta matéria terá naturalmente esses dados em cima da mesa. Em termos de calendário, qual será aquilo? Já aqui falou que a tendência, por aquilo que percebe, é empurrar. Só que o empurrar, como referiu Miguel de Sousa, colide com a maior parte do interesse dos partidos, que pediam eleições em breve. Bom, os principais partidos têm vindo a pedir eleições em breve. Não sei se isso é bem o sentimento das pessoas. Não? Eu acho que um compasso de espera se calhar era útil. Até para a tal responsabilização. Não? Até para que as pessoas percebam o quanto é... Até porque, vou ser franco, aquilo que eu sei na rua é que a motivação para as eleições não é muita por parte das pessoas. As pessoas acham que houve aqui alguma irresponsabilidade por parte dos políticos em terem entrado outra vez nesta linha. E um receio de uma abstenção grande é uma coisa péssima, péssima para uma solução destas. Tanto quanto é um bloqueio, é também não haver uma solução eleitoral expressiva. E havendo uma alta abstenção, vai permitir a entrada de mais partidos. Mais confuso, menos possibilidades de maiorias, etc. Pronto, penso que esses dados são dados. Eu acho que o Presidente da República não vai marcar as eleições antes de abril. É o meu pressentimento. Sim, até porque o calendário não ajuda. O calendário não ajuda, depois tem que convocar o Conselho de Estado e o Conselho de Estado... E não pode ser para o dia seguinte, porque entretanto sai. Tem estas visitas dele e depois eu julgo que ele vai procurar também, com esta matéria, criar alguma necessidade de reflexão coletiva sobre isto. Penso que é o sentimento dele, mas isto é a minha perspectiva, vale o que vale. Ao Palácio de Belém também vai o Miguel de Sousa, na comitiva do PSD. O que é que se prepara para dizer ao Presidente? Eu não, para já, eu prefiro me dirigir ao que eu vou dizer aqui. Isso, portanto, porque a última experiência que os partidos que entrou saiu a anunciar
a Tá, data tá. das eleições, quando veio de caber ao próprio presidente fazer esse anúncio. E, portanto, extemporaneamente, alguém resolveu vir cá fora dizer o que recebeu lá dentro. Eu acho que essas reuniões com o presidente da República são naturalmente fechadas ou aquilo que se passar lá dentro. Mas eu, no segmento do que o Ricardo disse, e que eu acho que no primeiro aspecto eu discordo um bocadinho. Eu acredito que depois deste massacre eleitoral anterior vai haver da parte das pessoas uma vontade de repor a situação. Eu não acredito que vão ficar por abstenção, por divisão de votos, como até aqui. Eu acho que as pessoas vão ser responsáveis e vão ser chamadas a cumprir não só o dever de votar, como também a juntar votos para procurar uma maioria que dê alguma estabilidade de governo. Aliás, eu não percebo bem o que é atrasar esta situação sem orçamento para reflação. Eu não percebo de quê, porque neste momento não estamos em reflação, estamos paralisados. Estamos paralisados a ver como é que vamos sair disto. Ora, prolongar ainda mais esta situação, eu acho que não é benéfico e só vai, portanto, prejudicar nós tínhamos de expectativas em relação a ele. Portanto, eu acho que isto tem que ser depressa para aprovarmos logo de seguida um orçamento e ver se conseguíamos uma maioria capaz de ter alguma sustentabilidade nos vários comprometimentos que sejam possíveis e que venham a ajudar. Portanto, a mim parece-me que há necessidade de ir tão rápido quanto possível. Então, Trindade, já que foi falado várias vezes a necessidade de bom senso e entendimento, como é que se perspectiva o futuro da Madeira, sendo certo que todo este sistema não contribui para a estabilidade que terá de ser arranjada de outra forma, fora, dentro do sistema, mas fora desta contabilidade? Cada vez mais difícil. Mas deixe-me andar um pouco atrás no que se refere às datas das próximas eleições. Eu julgo que nós não vivemos num mundo, na Madeira não vive num mundo completamente separado do mundo, do resto do país, nomeadamente. Hum, Marcelo também sabe que houve efetivamente um pedido que Manuel António apresentou 500 assinaturas a pedir um congresso extraordinário antes das eleições. Agora, é natural que este tema, o Miguel tenha que o discutir em Belém, mas é também, e já houve, e há no passado, situações em termos nacionais de adiamentos de prazos de eleições para uma necessidade de clarificação de situações internas dentro do PPD, dentro do PSD, nomeadamente. Quanto à sua questão, evidentemente, as soluções, e o Ricardo estava aqui a referir, as soluções alternativas de governo. Bem, eu lia hoje o artigo do Paulo Cafofo no Diário de Notícias, quando faz um apelo à congregação de esforços dos partidos da oposição, mas vejo que, efetivamente, o tema, e a finalizar o seu próprio artigo, aquilo que une os partidos da oposição é serem da oposição. Ora, quando há qualquer construção, quando se está a falar em termos de alternativas, há algo que é particularmente importante. Há que consubstanciar alternativas. E como o Ricardo referia, as soluções alternativas do governo têm de ser minimamente programáticas, têm de saber o que é que efetivamente as pessoas querem saber. Vejamos. Isto, porque é que o Almirante Gouveia e Mel está a ter, no momento presente, a aceitação que tem em termos nacionais? Porque liderou um projeto
porque liderou um projeto vencedor. E há algo que leva as pessoas, digamos, a se ligarem efetivamente a algo de particularmente positivo. Este tem que ser necessariamente o desafio que se faz, quer em termos de poder, e o poder o poder regional o partido maioritário já demonstrou ao que vem e o que é que quer. Agora é fundamental que a oposição encontre fatores de convergência, para que se possa apresentar como alternativa. Defendo eu, de há muito tempo, que eu, como defensor de um bloco central, seria uma particular, uma oportunidade única de efetivamente conseguir aqui uma maioria estável que desse, sobretudo ao cidadão, uma garantia de olhar para o futuro de uma forma com uma outra segurança que efetivamente não tem agora. E se isto não se consegue ter, há que partir para uma frente de oposição, mas que seja minimamente conclusiva e que seja consubstanciada em algo que atualmente, quando se fala o apelo a todos os partidos da oposição, isto quer dizer que eu vou chegar do Chega ao Bloco de Esquerda, vou constituir uma maioria em função. O que é que o que é destas entidades efetivamente pensa e qual é a mensagem que vai passar? Qual a solução que preconiza? É isto que é demasiado fraco e, na realidade, corremos o risco de fazer umas edições e voltar e baralhar e sair exatamente tudo no mesmo. Por falar em frente, tem-se ouvido falar nos últimos tempos de uma alegada onda autonomista que possa congregar, não para as regionais, Uma mas se zona calhar PP da direita. para as autárquicas, algumas vontades que não se revêem na partidocracia vigente, a atual, porque nas autárquicas é permitida a candidatura de cidadãos independentes. Uh, Como é que analisa esta vontade ainda não assumida, mas que tem algum campo para, enfim, proliferar? Porque basta imaginar concelhos onde há dúvidas, nomeadamente sobre um ou outro cabeça de lista pelo PSD. Ricardo, Mas também o JPP em Santa Cruz. eu começaria por me lembrar de uma intervenção que fiz aqui há muitos anos num congresso do CDS, em que alertava para a necessidade dos partidos políticos terem um outro regime e um outro estatuto. Os partidos políticos estão muito fechados em si próprios, e mais, as direções dos partidos políticos enclausuram-se e impedem debates, inclusive dentro dos próprios partidos. Mas isto é genérico, não é? É quase que receita para todos. Isto é altamente negativo e faz surgir, no fundo, essas independências, essas candidaturas fardadas. Tudo isso é um resultado de um certo enclausuramento dos partidos políticos em relação à sociedade civil. Repare, foi preciso o Diário iniciar debates sobre aquilo que é o futuro, porque os partidos não fazem, não é? E cada vez mais a gente está a sentir um bocadinho isto. Está a sentir um bocadinho isto. Que é. Estás a ver, Ricardo, como é a intervenção política da parte do Diário? Como há um alinhamento das pessoas em relação aos partidos. É muito difícil hoje, por exemplo, ter dentro dos partidos voz, intervenção que não seja colada a quem os dirige. Isto até depois tem implicações na própria administração pública. Nós hoje temos a dificuldade de encontrar uma carreira técnica dentro da administração pública, porque as promoções e os reconhecimentos são todos feitos pela área política. São por obediência, não é? Quase exclusivamente pela área partidária. E é, francamente, bastante negativo. E é negativo para a própria sociedade. E é revelador de que as pessoas querem escapes a isto. Ou seja, os partidos não são hoje apelativos. Não são porque depois que tornaram-se, muitas vezes, grupos de amigos, não é? De fidelidades, digamos, compensadas pela... E isto é um aspecto complicado e que... Eu adoro isso. Eu adoro esse discurso. Ainda Começou bem. com o António Trindade, que foi buscar Não, isto para dizer o seguinte. o Manuel António Correia para esta conversa quando
que eu saiba, ele não tem qualquer expectativa e muito menos legitimidade sobre Marcelo Rebelo de Sousa. Fala no Manuel António Correia, é caso para nós nos levantarmos e irmos embora, Ui, porque isso seria um escândalo a toda a prova. vamos estar Não tem lógica. vamos estar atentos ao tempo da audiência. Mas é verdade. Mas Exatamente, Miguel, sem querer, é bom que se faça isso. Isto tem que ter um mínimo, isto tem que ter um mínimo de decência, isto é coisa de vivos. Quer dizer, o Partido Socialista é o caos ou os cacos que nós, portanto, todos os dias assistimos. E o PSD é que precisa de uma clarificação. Não precisa de clarificação nenhuma, eu acho porque em que março teve a sua clarificação. Quem perdeu, perdeu. Quem ganhou, ganhou. Agora, eu não tenho culpa, nem nós temos culpa de quem perdeu se achar um vencedor. Mas cada um tem as loucuras que assim o entender. Não precisamos todos de ter o tal bom senso que o Ricardo falava, portanto, na sua intervenção inicial. Depois, isto falar de partidos, é preciso ter uma experiência partidária que eu não sei se todos têm. É porque uma coisa é um partido com 2 deputados no máximo, com 1 ou com 3, ou não sei o quê. E depois há os partidos que têm 20 ou 25, ou já tiveram mais, e já tiveram 30 e tal deputados. E, portanto, que é outra gestão, é de ideias, de discurso, de relacionamento, de sobrevivência, de entendimento. Há todo um outro trabalho e uma outra atividade. O PSD tem debate. Eu próprio acho que sou prova disso. Eu escrevo o que entendo, eu digo o que quero, eu faço o que me apetece. E não tenho ninguém atrás de mim, nem ninguém, portanto, e acho que não sou, digamos que, um seguidista de qualquer pessoa, é de quem eu achar por bem que assim aconteça. Eu acho que os partidos, cada um tem a sua sabedoria, cada um tem o seu estatuto, cada um tem a sua maneira de andar na política, somos todos diferentes. Agora garanto-vos que o PS Estamos com um algum. partido para desafios são de governo. O PSD não entra em eleições para ter 2 deputados, um presidente da Assembleia Regional e tentar ver se no meio daquilo ainda chega ao governo. O PSD entra para ganhar, para ter a maioria absoluta, para ver se consegue convencer os madeirenses que ainda continua a ser a solução. E se vocês repararem, a verdadeira solução na Madeira perante a população é a questão autonómica. Quais são os 2 partidos que mais autonomia procuram? O PSD, que foi sempre campeão de autonomia, e agora o JPP, que não tem qualquer ligação a Lisboa, tem toda a sua estrutura, é, digamos que um partido nacionalista no sentido regional da palavra. E são estes que têm sido valorizados. E eu muito me engano, o PSD vai ser o primeiro partido e o JPP vai ser o segundo partido. E aqueles que ainda têm sede em Lisboa e aqueles que olham ou recebem as ordens e as instruções de Lisboa para a sua atividade política vão caindo em desuso, vão acabando e vão com certeza, portanto, ter outra expectativa. Porque eu espero que os madeirenses não esqueçam aqueles cartazes vergonhosos que foram postos no aeroporto de Lisboa, pagos, ainda por cima pagos. É porque há aqui uma diferença. Na Madeira, as câmaras deixam pôr cartazes políticos à borla, deixam-nos lá para todo o ano. Em Lisboa, aquilo é tudo pago, não há publicidade gratuita, é tudo pago. Então, um partido na Madeira que
com o apoio do Partido Nacional, porque se o Pedro Nuno Santos não concordasse com aquilo, dizia ao meu amigo, põe isso na Madeira, se é que é de pôr, mas aqui você não põe nada disso. Mas não, houve um entendimento coletivo para ofender a Madeira, para ofender e espero. Nós também. Mas perdemos agora Não, eu só queria momentário Ricardo dar aqui concluir. duas coisas. Primeiro, bom, os partidos são obviamente diferentes, cada partido tem a sua representatividade e a sua forma de funcionamento distinta. Eu lembro-me de um deputado do PSD que era fundamental para a maioria e que várias vezes no Parlamento deu o sinal da sua existência, não é? Noutras legislaturas, e esse deputado, se calhar aqui presente, se lembrará disso. Isto significa que muitas vezes, dentro dos próprios partidos, as minorias também se fazem sentir. Claro. O que é que dentro na organização partidária que está feita não é muito, não é muito respeitada essas minorias. Evidentemente o Miguel Sousa tem um estatuto e tem, graças a Deus, esse estatuto que pode usá-lo. Eu também digo o mesmo. Claro. Graças a Deus posso ter E o isso. António Agora há Medeiros. muita gente que não o pode ter. Exatamente. Quer por questões económicas, quer por relacionamento. Sobretudo quem está a começar, por exemplo. E basicamente nós temos aqui na Madeira um problema que é bom e mau. Nós somos todos próximos uns dos outros. Isso nos condiciona. Isso nos condiciona. É muito bom porque resolvemos muitas coisas com base nessa proximidade. Conhecemos todos, não é? Somos todos, contamos todos à esquina. Mas isso também depois, na palavra e na ação, muitas vezes nos limita. E nos partidos políticos isso é particularmente vigente. Nota final também sobre este tema. Mas não é só, é uma desvantagem. A verdade. vantagem da proximidade em termos de abordagem regional É verdade. também efetivamente É verdade, importante. isso é o cerne da Mas autonomia. eu só queria comentar aquilo que o Miguel acabou de referir. O Miguel está sempre com o seu raciocínio ainda está muito preso às maiorias absolutas. Ele pensa sempre numa lógica Primitivo. unipartidária. Miguel, é muito importante, pois, é que não é só a estrutura da minoria dentro do partido, é a estrutura das minorias dentro do poder. E quando efetivamente um poder, quando se carece, digamos, dos partidos de um, ou de dois, ou três, ou de quatro deputados, não é? Depois fazem-se efetivamente concessões quando previamente não se discutiu o programa. E, digamos, as concessões que efetivamente, o grau de proximidade possa haver entre esses partidos. Dr. Miguel Sousa ainda vem muito com o sol da Flórida na cabeça. Vem. Aliás, esperávamos. Vem. E não passa. E hoje o Miguel Sousa nos trouxesse um boné, uma t-shirt com aquela frase. Great American. Exatamente. Madeira Great. Não, mas vamos fazer o Make Madeira Great. Exatamente. Olha, e é nesse espírito que. Eu tenho 3 bonés dessas. Muito bem. Mas um é do Nacional. Vamos fechar este primeiro debate do ano com um voto de cada um, não o voto antecipado para as regionais, mas Miguel Sousa, começo por si, um voto para 2025, aquilo que mais gostava de ver concretizado. Para além É daquilo. um voto no PSD e gostava de ver concretizado um governo estável para o próximo mandato de 4 anos. Independentemente das escolhas que cada um faça, eu acho que tem de haver consciência de que a Madeira é mais importante do que a insignificância partidária e principalmente então da insignificância pessoal. Eu acho que todos nós temos que estar conscientes de que este ano foi um exemplo, como eu já escrevi, a não repetir, e o António Trindade resolveu contrariar-me e dizendo que era para repetir, mas eu continuo a dizer que politicamente é para não repetir. Temos que ter consciência de que a maioria tem de funcionar sob pena até de podermos mudá-la de vez em quando. Agora temos que viver com ela e isso deve ser
o voto principal para o ano 2025. Quero ver o seu voto para este ano. O meu voto são coisas concretas. Que não haja falta de medicamentos nos hospitais, que as políticas de habitação sejam de facto realizáveis no espaço regional, que se olhe à pobreza, que se olhe à diferença de rendimentos acentuada na Madeira, que se procure um equilíbrio em termos políticos, em termos económicos, em termos sociais, porque isso é que é a razão da nossa subsistência. António, Além de todos os votos que o Ricardo e o Miguel referiram, aqui há algo mais. Não nos esqueçamos que 2025 será um ano de autárquicas. E então faço, digamos, o grande apelo aos partidos para pensarem, efetivamente, todos os partidos madeirenses pensarem o que é que podem representar as autárquicas em ambiente de um mínimo de consenso para, efetivamente, salvaguardar os interesses de todos nós. agradeço a vossa participação neste primeiro debate do ano. Também faço votos que continuem assim, ativos e a dar contributos para a polis, tal como é a nossa missão enquanto E um bom ano veículo. para a TSF e para o Diário de Notícias. Exatamente. É esse E também. boa sorte para o diário. Vai correr tudo bem com o vosso apoio, é certo. Fiquem bem, nós voltamos daqui a 15 dias. Um grande abraço. Obrigado. Um abraço, Miguel.